Fazia 2 semanas que nós não gravávamos vídeos, né? Até porque eu estava corrigindo um monte de exercícios com as turmas presenciais lá. E claro, mandando os gabaritos que vocês têm ali no grupo. Foi por isso que eu não mandei os vídeos da outra semana e da semana passada. Agora eu pretendo gravar este vídeo hoje e ainda gravar mais um outro essa semana para terminar essa questão das orações aqui do período composto. No outro vídeo vocês viram um período composto por coordenação, por orações coordenadas, né, gente? Por conjunções coordenadas, tá? Que obviamente conjunções coordenadas vão me dar orações coordenadas, tá? E daí vocês tiveram lá a questão das conjunções coordenadas e dos tipos de orações coordenadas no período composto por coordenação. O que é o período composto por coordenação? É quando eu tenho orações independentes, orações autônomas, ou seja, elas existem independente uma da outra. Embora, muitas vezes, uma segunda oração vai me dar uma informação ou vai completar uma informação sobre a primeira, mas não quer dizer que ela necessite da primeira. Qualquer uma das duas, tanto a principal como a outra oração coordenada, ela vai ter um sentido próprio. Mas se eu acrescentar 2 ou mais orações coordenadas, o que vai acontecer? Eu vou ter mais informações sobre aquelas orações. Daí chegamos numa parte do conteúdo onde todo mundo tem medo, onde todo mundo diz que é difícil. Não é difícil. Se vocês viram período simples, o que vocês tinham no período simples? Vocês começavam um período simples por um verbo, até porque eu sempre coloquei para vocês a questão seguinte, ó. Para eu saber se é uma oração, eu tenho que saber reconhecer um verbo. No momento que eu souber reconhecer um verbo, eu tenho uma oração, né? No período simples, vocês têm a parte direta das orações, a ordem direta. Eu tenho sujeito, verbo, predicado. E logo a seguir, os termos acessórios, né, que completam a informação destas orações, certo? Aqui não é diferente. O que vocês têm aqui? Vocês terão um período composto por subordinação, desculpem, né? E esse período composto por subordinação, o que é uma coisa subordinada? O que é ser subordinado a alguma coisa? É quando vocês têm uma interligação, que não pode se desligar, que uma coisa depende da outra para existir. Isso é subordinação, né? Que nem eu falo para vocês assim, ó, na escola, hoje, nós temos os alunos, nós temos a comunidade escolar, nós temos os professores, nós temos a Secretaria de Educação e por aí vai. Então, o que acontece? É uma cadeia. Por quê? Porque uma parte depende da outra. Ninguém caminha sozinho, tá? Então, aí vocês têm os alunos, que são, digamos, subordinados aos professores, que são subordinados à direção da escola, que por sua vez é subordinada à Secretaria de Educação, ou à CRE, caso do Estado, né? E o Estado subordinado, no caso, a direção das escolas, subordinadas à CRE. E a CRE subordinada à Secretaria de Educação do Estado. Isso se falando em Estado, né? No município, nós temos os alunos, os professores, a direção da escola e a Secretaria de Educação do município, né? Nesta graduação aí. Então, um é subordinado ao outro. Um não vive sem o outro. Um depende do outro. É a mesma coisa das orações subordinadas, do período composto. Se é período composto, é porque eu tenho mais de uma oração, certo? Quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto. Seja ele por coordenação, seja ele por subordinação. Outra coisa, se eu tenho um período composto, é porque eu tenho mais de uma oração. Se eu tenho mais de uma oração, é porque eu tenho mais de um verbo. O verbo é o principal, é o coração da minha oração. Para eu ter uma oração, eu tenho que ter um verbo. Eu já disse para vocês 1 milhão de vezes, certo? Que eu posso ter uma oração sem sujeito, mas jamais eu vou ter uma oração sem predicado. Por quê? Porque o verbo está lá no predicado da oração. E para ser oração,
eu necessito de no mínimo um verbo, certo? Então chegamos no dito período composto por subordinação, o dodói de muita gente, né? Lá no período simples, vocês tinham o sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado, o tipo de predicado, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, os outros complementos, o complemento nominal, o predicativo do sujeito, o agente da passiva, o aposto e assim por diante, tá? Vocês identificavam tudo isso lá. Isso também vai acontecer aqui, só que de uma outra forma. Lá vocês tinham termos que representavam, né, o sujeito, que representavam o objeto direto, que representavam o complemento nominal. Aqui vocês têm uma oração que representa estes mesmos termos, tá? Então o período composto por subordinação é dividido em 3. Eu tenho as orações substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Hoje, neste vídeo, a gente vai ver as substantivas. Se elas são substantivas, é porque elas têm o papel, elas exercem a função de substantivo para com a oração principal. Por quê? Porque vocês têm uma oração subordinada. Vocês têm uma segunda oração que é dependente de uma primeira, sendo que a primeira é chamada de oração principal, tá? E dentro das substantivas, elas estão subdivididas. Então, elas dividem-se em oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que é isso? Essa coisa, esse bicho de 7 cabeças. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que acontece aí? É aquela oração subordinada, né, a segunda oração, que tem a função de sujeito para com a primeira. Ou seja, eu olho lá dentro da primeira oração, não encontro o sujeito, vou buscar na segunda. Por quê? Porque a subjetiva, já está dizendo subjetiva, o sujeito não está na primeira oração, ele está lá na subordinada, que vai desempenhar o papel de sujeito. Lembram que vocês faziam a perguntinha lá para o verbo, lá no período simples? O que é que ou quem é que para descobrir o sujeito? A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que aqui vocês vão fazer na primeira oração esta pergunta. E a resposta vai estar na segunda oração. O que mais que nós temos aqui? As orações substantivas, a maioria delas, elas são introduzidas pelas conjunções que e se. Né? Aqui no caso eu coloquei introduzida porque eu estou falando da substantiva, né? Falando específico dela. Então, introduzida pelas conjunções que e se. São as duas conjunções que nós usamos. 99% das orações subordinadas substantivas são as duas conjunções que nós usamos, o que e o se. Continuando, pessoal, então, com o exemplo da oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que exerce o papel de sujeito da oração principal, vocês observam que aqui, ó, nós temos o que. O que eu disse que era o que para vocês? A conjunção integrante, né? Que nas orações subordinadas substantivas, nós usamos duas conjunções, o que e o se. Por isso, o que, uma das funções dele, né, é ligar uma oração à outra. Até onde que vai a primeira oração? Sempre até antes da conjunção. É óbvio. O que vocês têm aqui? Vocês têm um verbo, né? Vocês têm um verbo, é um verbo de ligação, né? E aqui vocês têm outro verbo. Então, vocês já viram que vocês têm um período composto. Por que é composto? Porque eu tenho duas orações. Como é que eu sei isso? Eu tenho dois verbos. Um verbo na oração principal e um verbo na oração secundária. Por que oração secundária? Porque esta oração aqui, ó, sozinha, que passaremos no concurso, ela não tem sentido. Ela precisa da principal. É óbvio que passaremos no concurso.
né? E o que eu falei para vocês aqui, ó, que é a minha conjunção integrante, conjunção integrante, tem a função de ligar uma oração à outra, né? Tem a função de interlaçar uma oração à outra. Por quê? Porque uma depende da outra. Como é que eu sei que esta oração aqui é subjetiva? Eu olho para a primeira, procuro o sujeito. Tem sujeito aqui? É óbvio? É óbvio? É óbvio? Não tem sujeito aqui. Se eu não tenho sujeito na principal, eu vou olhar para a minha segunda oração. Por quê? Porque o meu sujeito vai estar lá na segunda oração. Qual é a pergunta que vocês fariam para o verbo da primeira oração para descobrir o sujeito? O que é que ou quem é que? O que é óbvio? Que passaremos no concurso. Tudo isso aqui vai ser sujeito da primeira. Tudo isso aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito da oração principal. Lá nas provas, às vezes aparece assim, ó, qual é a função deste que aqui? Se perguntasse numa prova para vocês, qual seria a função deste que? Ele tem a função de sujeito. Por quê? Porque ele faz parte da segunda oração. A classe de palavras dele é uma conjunção integrante, mas a função que ele desempenha dentro desta oração é de sujeito da oração principal. Qual é a oração principal? É óbvio. Como é que vocês sabem isso? Eu tenho um verbo ali, tenho outro verbo aqui. Separei a oração, né? Primeira oração, segunda oração. Oração principal, a oração subordinada sempre vai vir com conjunção, tá? Olhei para a primeira, não tem sujeito, vou buscar o meu sujeito dentro da segunda oração. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que substantiva? Porque exerce a função de substantivo. Por que subjetiva? Porque tem função de sujeito da primeira oração. Tá? Continuando então. Depois nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se é objetiva direta, ela tem função de objeto direto da oração principal. É sempre em relação à oração principal, porque eu tenho orações subordinadas, né? Então a segunda oração vai ser em relação à oração principal. Tem função de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Achamos o verbo, sabemos e seremos, certo? Um verbo aqui, né? Outro verbo aqui, certo? Achei os dois verbos, tem um período composto. Duas orações, dois verbos, né? Até onde que vai a primeira oração? Até aqui. Por que é até aqui? Porque eu tenho um que é a minha conjunção integrante, né? Que liga uma oração à outra, que é um conectivo, que tem a função de ligar uma oração à outra. Procurei sujeito na minha oração principal, para ver se ela não é a mesma de cima. Todos sabemos. Quem é que sabemos? Todos. Vai ser o sujeito da minha oração. Né? Então, não é a mesma de cima, ela já tem sujeito. Né? Todos sabemos. Todos sabemos o quê? O que nós sabemos? O quê? Todos sabemos o quê? Que seremos aprovados. Este que seremos aprovados aqui, ó, liga-se diretamente ao verbo saber. Então, eu tenho aqui um objeto direto, porque eu não tenho preposição. O que eu tenho ligando aqui, ó, é uma conjunção integrante num processo
composto, num período composto de orações subordinadas. Então, a minha oração, que antes lá no simples era um objeto direto, passou a ser uma oração substantiva, objetiva, direta. Tá? Tem a função de quê? De objeto direto. Direto por quê? Porque se liga diretamente ao verbo sem preposição. É o mesmo caso de lá. Lá vocês tinham um objeto direto. Aqui vocês têm oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Conjunção integrante, o que, e aí se perguntarem também qual é a função do que nesta oração, é de objeto direto, tá? E toda ela é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Liga-se diretamente ao verbo da oração principal. Certo, gente? Depois, nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Se é objetiva e indireta, é porque ela tem a função de objeto indireto. Como é que era o objeto indireto lá no período simples? Ele era com preposição. Lembram? Geralmente a preposição de ligava-se ao verbo através de uma preposição. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O professor gosta de que nos esforcemos, né? Até onde vai a primeira oração? Né? Até aqui, né? Antes da conjunção. Quem gosta, gosta de algo. Quem é que gosta de que nos esforcemos? O professor. E o verbo é gostar, esqueci de falar, que é o verbo, né? O verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, né? Quem é que gosta? Neste caso aqui, o professor. O que é o professor? Sujeito da minha oração. Opa, se eu tenho sujeito, já não é subjetiva, né? Porque eu tenho sujeito. Certo? Agora, eu digo assim para vocês. O professor gosta. O que vocês me perguntam? De quê? De que o professor gosta? De que nos esforcemos muito. Aqui eu separei ali, ó, porque eu queria mostrar para vocês que aqui eu tenho uma preposição, porque ela é objetiva e indireta, né? E o que continua sendo a minha conjunção integrante, certo? E tudo isso aqui, ó, vai ser a minha objetiva indireta. Claro que aí a preposição fica para cá, para eu mostrar para vocês que o de é a preposição e que o que continua sendo a minha conjunção integrante, certo? E que toda essa parafernália de palavras aqui, ó, quem gosta, gosta de algo. De que o professor gosta? De que nos esforcemos, né? Tudo isso aqui vai ser a minha oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Indireta por quê? Porque eu tenho um de aqui ligando ao verbo gostar. Outra coisa, como é que nós falamos no nosso dia a dia? O professor gosta que nos esforcemos, mas é incorreto. O correto é, o professor gosta de que nos esforcemos muito, ou de que nos esforcemos todos os dias. Por quê? Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. É indireto, né? Indireto em relação ao verbo. Direto por quê? Porque vocês têm uma preposição, ok? Continuando então, gente. Vimos então a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta e agora a completiva nominal. Se é completiva nominal, tem a função de complemento nominal. Como é que era o complemento nominal lá no período simples? O complemento nominal, vocês completavam o sentido de um nome, de um substantivo, e esse substantivo sempre abstrato. Isso é complemento nominal. Completa o sentido de um nome, de um substantivo abstrato, sempre com preposição. Vocês não façam a confusão da completiva nominal com a objetiva indireta. Objetiva indireta complementa um verbo, né? É complemento verbal. Objetiva indireta, com preposição. Completiva nominal completa um nome, um substantivo, também com preposição. Olhem aqui. Temos a certeza
de que seremos aprovados. Qual é a oração principal? Temos a certeza, né? Cadê o verbo daqui? Verbo. Temos sujeito ali? Qual é a perguntinha que a gente faz? Quem é que temos a certeza? Temos o sujeito, né? Que é nós. Como é que eu sei que é nós? Pela terminação do verbo. Temos. Quem é que temos? Só pode ser nós, primeira pessoa do plural. O que mais que vocês têm na principal? Quem tem algo. Temos o quê? O que que nós temos? A certeza. É o meu objeto direto da oração principal. Aqui eu estou falando só em oração principal ainda. Nem mexi na segunda. Né? O que mais que vocês têm aqui? Uma preposição. Uma preposição. Certeza. O que é a palavra certeza? Um substantivo abstrato. Se eu tenho a palavra certeza como substantivo abstrato, lembram o que é abstrato? É aquilo que depende de outros para existir, que não tem existência própria, né? É abstrato. Temos a certeza de que seremos aprovados. Vocês têm a preposição, vocês têm a conjunção integrante, o que, né? Este de que seremos aprovados completa o sentido do verbo ter ou da palavra certeza? É lógico que é da palavra certeza, né? Então, tudo isso aqui vai ser a minha oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por quê? Porque completa o sentido de um nome, da palavra certeza, né? Porque é precedido de preposição, a preposição de, né? Temos a certeza de que seremos aprovados. Nesta oração, tudo isso aqui tem a função de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. A função de complemento nominal. Certo, gente? Esqueci de dizer para vocês que aqui tem outro verbo, ó. Seremos também é verbo, né? Mas aí já da oração subordinada, né? Da segunda oração. Depois, nós temos oração subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo. Lá no período simples, vocês tinham o predicativo do sujeito. Qual era a característica principal, ou qual é a característica principal do predicativo do sujeito? Verbo de ligação. Olha aqui onde está o verbo de ligação. Verbo de ligação, né? Até onde vai a primeira oração? Até aqui. A certeza é que você virá. Sempre que eu tiver verbo de ligação colado na conjunção integrante, né? Um macetezinho aí, ó. Sempre que eu tiver verbo de ligação colado na conjunção integrante, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa, que exerce a função de predicativo do sujeito, sempre com verbo de ligação coladinho na conjunção que. Geralmente a conjunção que é a que aparece aqui, tá? E a última que nós temos das substantivas é a substantiva apositiva, facílima, muito barbada mesmo, ó. Exerce a função de aposto. O que é o aposto? É o termo que explica um termo anterior, né? Ou seja, é uma explicação do termo anterior. E uma característica do aposto é os dois pontos, né? Todos temos um só desejo, tá? 2 pontos. Que passemos no concurso. Então, sempre que aparecer uma subordinada após os 2 pontos, introduzida por uma conjunção que, eu vou ter uma apositiva, que tem a função de aposto. Tem o sujeito na primeira oração? Tenho. Todos é o sujeito, né? Sujeito. Temos o verbo? Temos o verbo aqui, né?
E na segunda, também temos o verbo, ó. Gente? Então, assim, ó, sempre que aparecer uma subordinada após 2 pontos, vai ser a positiva, com a função de aposto. Lá no grupo já tem exercícios sobre orações subordinadas substantivas. Nessa semana ainda, eu vou gravar as adjetivas, que são apenas 2, e depois, eu não sei se nesta semana ou na próxima, as adverbiais, porque daí elas são 10, né? E de repente eu vou gravar em 3 partes, que nem elas são, tá, gente? Bom trabalho, qualquer coisa chamem, perguntem, questionem, né? Vocês sabem que eu explico para vocês quantas vezes vocês quiserem, né? Só tem que me chamar, me perguntar, tá bom?